Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa apresentação da segunda avaliação de fenômenos de transporte referente à transferência de calor. Nosso grupo é composto pela Adriana, Ana Carolina, Emerson, Gabriela e Heloísa. Então vamos lá. Esse foi o artigo que a gente escolheu. Ele tem como título um modelo 3D CFD baseado em transferência de calor para inativação microbiana de produtos alimentícios pasteurizados. Esses são os autores: Clarissa Detome de Albuquerque, Sebastian Courret e Lionel Biolereux. Foi publicado na revista Innovative Food Science and Emerging Technologies. Ela é uma revista de Qualis A1 e foi publicado em abril de 2019, então um artigo bem recente. Então, a previsão de inativação microbiana durante um tratamento térmico é crucial tanto para garantir a segurança dos alimentos, quanto para se evitar um tratamento térmico excessivo. Embora tecnologias de processamento convencionais produzam alimentos seguros, eles também podem sim levar a mudanças significativas nas funções sensoriais e nutricionais dos alimentos. Hoje em dia, com a alta informação da população, a consciência da qualidade dos alimentos, muita atenção é dada à produção de alimentos que retêm uma qualidade sensorial superior, mas eles também, obviamente, devem permanecer seguros. Consequentemente, a determinação do nível de destruição microbiana que esse tratamento térmico pode fornecer a um produto requer tanto a compreensão da transferência de calor dentro do produto, quanto da cinética de destruição dos micro-organismos de interesses. Uma estimativa confiável do parâmetro de inativação é essencial para a construção de modelos preditivos e necessária para estabelecer condições mínimas de cozimento e resfriamento seguras. A determinação desses parâmetros tem sido objeto de numerosos estudos, tanto em condições estáticas quanto em condições dinâmicas. Diferentes modelos também foram propostos para descrever a cinética de inativação microbiana. Vários estudos com foco na estimativa de parâmetros cinéticos microbianos são realizados em condições isotérmicas e dinâmicas, mas em condições laboratoriais ideais, em tubos capilares, inóculo líquido e uma pequena quantidade de amostra. No processamento industrial em tempo real, a gente sabe que os produtos são frequentemente submetidos a várias temperaturas diferentes. Além disso, devido a vários fatores que afetam a transferência de calor, geometria, propriedades termofísicas, convecção externa, podem ocorrer uma heterogeneidade térmica significativa no produto. Na literatura, o efeito dos diâmetros dos tubos capilares sobre os parâmetros de inativação de E. coli em alimentos sólidos, foi investigado a partir de uma abordagem de transferência de calor bidimensional. Um estudo recente de Garret e colaboradores, em 2018, apresentou um modelo matemático para descrever o processo de inativação microbiana não isotérmica, levando em consideração a termotolerância das células microbianas. A literatura é rica em CFD e modelagem de transferência de calor dedicada à pasteurização de produtos alimentícios, mas, exceto Ramon e colaboradores em 2013, é raro encontrar esses modelos acoplados a equações de inativação microbiana e menos ainda com produtos reais em condições dinâmicas externas. Esses elementos refletem, então, a originalidade dessa proposta de trabalho. Esse estudo em questão acoplou um modelo de 3D CFD e elementos finitos de transferência de calor com a abordagem de inativação microbiana proposta por Garret e colaboradores em 2000. O modelo foi desenvolvido usando propriedades termofísicas para o fluido de aquecimento, que era uma água, e a amostra processada, que era carne moída. Os parâmetros cinéticos microbianos foram estimados usando dados experimentais da inativação de E. coli K12 em uma amostra embalada. O modelo de inativação proposto foi testado em condições dinâmicas mais severas que o normal, com a taxa de aquecimento de 1 a 3 graus Celsius por minuto, e os parâmetros cinéticos de inativação foram encontrados independente da taxa de aquecimento aplicada. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a inativação de E. coli em carne moída pré-embalada, utilizando o modelo 3D CFD. Olá pessoal, meu nome é Emerson, eu vou falar da parte experimental do artigo. Os autores dividiram esta parte em 5 tópicos.
Para a preparação da amostra, foi obtido carne crua moída em uma loja do varejo local. A proporção de carne magra e gordura foi determinada com base nas informações da embalagem. A carne moída foi fornecida em porções embaladas a vácuo de 100 gramas. As amostras foram rapidamente descongeladas e armazenadas em uma câmara de congelamento a menos 20 graus Celsius. Antes de cada experimento, um saco da amostra foi descongelado por 18 horas em uma câmara de resfriamento até 4 graus Celsius. Para a preparação do inóculo de bactérias, foi escolhida uma cepa de Escherichia coli K12 fornecida pelo Instituto Pasteur da França, na forma de uma amostra liofilizada. A cepa foi reidratada em BHI, agar, a 37 graus Celsius por 18 horas a 150 RPM. Uma pré-cultura foi preparada com suspensão anterior e inoculada em agar-sangue a 37 graus Celsius por 18 horas. Um clone da pré-cultura foi então dissolvido, isolado em várias placas de Petri do agar-sangue e incubado nas mesmas condições. As colônias desse segundo isolamento foram removidas com cotonete estéril e dissolvidas em soro bovino suplementado com glicerol. Para reativar a cepa, 0,1 ml da cultura armazenada foi inoculado no agar-sangue e incubado a 37 graus por 18 horas. Colônias frescas foram cuidadosamente removidas com cotonete estéril e dissolvidas em 5 ml de suspensão de meio até uma concentração celular de 0,5 McFarland fosse atingida. Para a inoculação da carne moída, amostras de 36 gramas de carne crua moída foram removidas asepticamente de suas embalagens refrigeradas e transferidas para bolsas de amostragem de polipropileno estéril com 4 gramas de suspensão bacteriana. A carne moída foi misturada manualmente para distribuir uniformemente o inóculo por toda a amostra. Para o tratamento térmico, 3 gramas de amostras inoculadas de carne moída foram colocadas asepticamente em embalagens. Para o tratamento térmico de inativação microbiana, cada amostra foi inserida no recipiente cilíndrico e submetida a uma rampa de aquecimento linear em um banho-maria. Após o tratamento de aquecimento, a amostra foi rapidamente resfriada a 20 graus Celsius por imersão em gelo. A temperatura foi medida com um termopar tipo K posicionado próximo ao fundo da amostra. Conforme ilustrado na figura, para o tratamento térmico de cada amostra, foi utilizado o aparato esquematizado para submeter a amostra a um banho-maria de efeito baseado em Peltier programável. Os dados foram coletados por um registrador de dados, com registro de saída a cada 1 segundo. Para obtenção das curvas de cinética de inativação, foram consideradas 8 temperaturas finais e 6 taxas de aquecimento diferentes foram aplicadas. Triplicatas foram realizadas para cada experimento. Para a enumeração microbiana e expressão dos resultados, foi utilizado o procedimento padrão que especifica um método horizontal para a contagem de Escherichia coli beta-glucuronidase positiva em produtos destinados a consumo humano. O método foi de acordo com a ISO 16649 de 2001. As amostras foram diluídas e incubadas entre 18 horas a 24 horas a 44 graus Celsius. A presença de colônias azuis é considerada Escherichia coli beta-glucuronidase positiva. Olá pessoal, meu nome é Gabriela e eu vou dar sequência no artigo falando da seção de design do modelo. A metodologia experimental foi considerada um modelo de transferência de calor CFD e para isso os autores estabeleceram algumas premissas. Inicialmente consideraram que tanto a água quanto a amostra de carne estavam à mesma temperatura inicial de 7 graus Celsius.
A amostra de carne foi considerada isotrópica e homogênea. O calor específico, densidade e condutividade térmica da amostra de carne foram considerados constantes. Eles também consideraram a amostra como um cilindro elipsoide, sendo que a seção transversal foi homogênea ao longo da coordenada Z. Eles suporam uma simetria axial a 1/4 do aparato experimental. A transferência de massa ela foi considerada insignificante, assim como também eles consideraram a embalagem fina, desprezando a transferência de calor através dela. O modelo ele visou prever o perfil de temperatura quando uma taxa de aquecimento foi aplicada à parede da célula, e ele consistiu em 2 domínios computacionais, um na água que preencheu parcialmente a célula cilíndrica e o outro na amostra de carne que estava localizado no centro da célula. A figura do lado esquerdo ela representa 1/4 do sistema de aquecimento, sendo que a parte de azul representa a água e a parte vermelha ela representa a amostra de carne. Então o fluxo ele se dá da parede do cilindro para a água e para a amostra de carne. É possível verificar também que a parte superior ela está em contato com o ar, então nessa parte se tem uma convecção, no caso a convecção natural. Já a figura do lado direito ela representa um ponto XYZ desse sistema, e também essa parte foi vista em um plano XY, onde é possível verificar que a amostra ela possui um formato elíptico cilíndrico, e também é possível verificar que ela está contida no interior de um tubo que é preenchido com água. Através dessas figuras é possível verificar que Z varia de 0 a L, já no caso da amostra, na coordenada X varia de 0 a A e na coordenada Y varia de 0 a B. As equações de transferência de calor foram definidas e reduzidas. Para a amostra de carne, temos essa primeira equação, onde o ρCp é específico da carne e o lambda ele representa a condutividade térmica. Já a segunda equação é para a água líquida, nela também foi adicionado um termo convectivo, isso para levar em consideração a variação das propriedades da água em relação à temperatura. Nesse caso, também foi adicionado um vetor velocidade representado por U. As condições de contorno, elas foram definidas, sendo que a primeira foi no tempo inicial igual a 0, eles consideraram a temperatura igual à temperatura inicial de 7 graus Celsius. E a segunda foi lá na superfície, onde na superfície se tem uma convecção natural, no caso aí devido à diferença de densidade. Com isso, eles aplicaram uma lei de Fourier. Lá na superfície onde Z é igual a L, eles consideraram o termo condutivo igual ao termo convectivo, sendo que esse coeficiente convectivo ele foi determinado através de uma correlação empírica, onde ele foi considerado o mesmo que de uma placa vertical. Com o aquecimento do cilindro, ocorreu também uma convecção natural dentro da água líquida. Então, o fluxo do fluido na água ele foi adotado através das equações de Navier-Stokes, isso para um fluido newtoniano e incompreensível. Dessa forma, foi obtido tanto a equação da continuidade, quanto também a equação do movimento. As condições de contorno elas foram determinadas no tempo igual a 0, onde eles consideraram a pressão igual à pressão atmosférica mais o ρ da água GZ, e também quando o R foi igual a XY, eles consideraram o vetor velocidade nulo. Essa tabela mostra os valores que foram considerados. No caso, para a amostra de carne moída, o CP ele foi determinado experimentalmente e a densidade e condutividade térmica foram obtidos através da literatura. Já essa outra tabela ela mostra as propriedades da água, sendo que foram todos obtidos da literatura, porém as propriedades elas são dependentes da temperatura, então dessa forma elas foram utilizadas através de funções de interpolação polinomial. Foi utilizado um modelo de elementos finitos, onde este modelo ele resolveu numericamente as equações do fluxo do fluido e da transferência de calor em função de cada ponto XY e também em função do tempo. Isso através da obtenção de elementos tetraédricos com camadas limites na zona próxima da parede celular, onde a gente pode verificar através dessa figura em um formato 3D, isso da malha que foi gerada, sendo que a parte azul ela representa a água e a parte cinza ela representa a amostra de carne. Para a inativação microbiana, os autores adotaram um modelo da literatura, que foi um modelo dinâmico, não log linear.
Para estimar os parâmetros da equação de inativação microbiana, os autores eles realizaram a minimização da soma dos quadrados dos resíduos e, para isso, utilizaram um algoritmo e também adotaram um intervalo de confiança de 95%. Olá, meu nome é Adriana e eu estou aqui para continuar materiais e métodos do artigo e dar início aos resultados de discussões. Então, a metodologia utilizada para comparação e seleção de modelos, né? Considerando o modelo proposto por Guerra, os parâmetros CC, D de referência e valor Z, eles podem ser estimados para se ajustar aos dados experimentais. Porém, é necessário avaliar a relevância do número de parâmetros ajustados. Para essa avaliação, utilizou-se o Archaic Information Criterion, AIC, que é uma métrica que mensura a qualidade de um modelo estatístico. Ele é estabelecido no pressuposto de que a distribuição de resíduos é gaussiana, a partir da fórmula 14. E caso o critério AIC for utilizado apenas com o objetivo de comparar modelos, usa-se a expressão número 15 simplificada. Calor específico da carne moída. Vamos falar agora já, vamos entrar nos resultados e discussões. Então, o calor específico aparente da carne moída, CP, né, com 5% de gordura, foi determinado entre 20 e 65 graus. Como a gente vê aqui na figura, os valores de CP encontrados são bastante constantes na faixa de temperatura, né? Foi feito um triplicado e a gente observa uma constância. O valor médio medido está próximo ao relatado na literatura para produtos carnes e o valor médio do CP foi integrado diretamente no modelo de transferência de calor. Transferência de calor e validação do modelo CFD. Para validar a abordagem de modelagem, as temperaturas experimentais medidas em função do tempo na água e na amostra foram comparadas com aquela simulada no modelo de transferência de calor CFD. Essa figura 5 ela ilustra o caso de um tratamento térmico a 10 graus Celsius por minuto, descreve a temperatura de configuração linear. Então, a gente vê aqui uma concordância entre a temperatura experimental e as temperaturas no modelo da água e da amostra. Os atrasos térmicos observados justificam o interesse dessa abordagem quando as taxas de aquecimento são aplicadas. Então, o que a modelagem permitiu, né? Permitiu a previsão do campo de velocidade devido ao problema de convecção natural do invólucro estatístico. Transferência de calor e validação do modelo ainda. O que a gente fala olhando essa figura? A equação de Navier-Stokes, né, que é uma das equações que descreve o escoamento de fluidos e permite determinar os campos de velocidade e de pressão no escoamento, foi resolvida considerando aqui um fluxo laminar. A norma da velocidade do campo a 10 graus Celsius por minuto está aqui representada para tempos de processamento diferentes. O movimento do fluido ocorre, pela ilustração, pelas setas pretas, tá bom? Devido às propriedades termofísicas da água dependentes da temperatura. Então, a recirculação do fluido de aquecimento leva a gradientes de velocidade com valor máximo de 2,5 milímetros por segundo em torno da amostra. O número Reynolds foi calculado considerando essa velocidade máxima do fluido de 10 graus Celsius por minuto com valor de 9,4. Esse resultado demonstra uma convecção natural da água dentro de um espaço confinado em que o regime do fluxo é laminar. Transferência de calor e modelo CFD. Uma vez que a abordagem CFD foi validada, o modelo ilustra os gradientes de temperatura quando a taxa de aquecimento é aplicada. Então, aqui nessa figura 7, a gente tem as temperaturas no tempo final de simulação para 6 diferentes taxas de aquecimento consideradas. A simulação foi interrompida quando a temperatura no termopar alcançou 64 graus e para todos os tratamentos a zona mais quente se localizou na superfície da amostra, exceto na parte de cima, né, devido ao contato com o ar. A zona mais fria estava ao longo do eixo central do produto e a diferença de temperatura entre a zona mais quente e mais fria aumentou com a taxa de aquecimento aplicada. Transferência de calor ainda, né? Aqui foram utilizadas as equações 10, 11 e 12 para confirmar o efeito da heterogeneidade da temperatura na inativação microbiana volumétrica. A simulação da distribuição 3D da temperatura local da amostra foi realizada para quantificar a inativação microbiana local. Por exemplo, sob um tratamento térmico a 10 graus por minuto, o resultado numérico ilustrou uma cartografia térmica com pontos quentes e frios. Essa heterogeneidade de temperatura, que a gente pôde ver na figura do slide anterior, leva a locais heterogêneos de inativação microbiana. E aí está representado aqui pela área tracejada nessa figura 8. Aqui uma inativação total pode ser vista para o ponto mais quente após 5,8 minutos, para o ponto mais frio. A inativação máxima alcançada foi de 2,9/10 ao final do tratamento. No entanto, não é possível experimentalmente validar esses dados de inativação
microbiana local a cada ponto geométrico do domínio. Consequentemente, o uso do modelo matemático para descrever a inativação microbiana local durante o processo de pasteurização continua sendo uma ferramenta relevante. Ademais, ele confirma a importância de se considerar a distribuição volumétrica da temperatura em produtos cárneos para prever com precisão a inativação microbiana. Passo a voz agora para Heloísa. Olá, eu sou a Heloísa e eu vou estar dando continuidade na apresentação do nosso artigo. Dando continuidade aqui, eu vou abordar a estimativa dos parâmetros cinéticos de inativação microbiana. Então, vários resultados sobre essa avaliação dos parâmetros cinéticos são encontrados na literatura em condições isotérmicas. Porém, em todas essas literaturas, o D de referência, que significa o tempo de redução decimal na temperatura de referência, que é a temperatura de inativação microbiana, são bastante variados, são muito diferentes. E o autor atribui isso à diferença na cepa da E. coli utilizada, no teor de gordura, e também com diferenças do método de recuperação desse micro-organismo, por exemplo. Esse D de referência, apesar dele ser diferente, o valor de Z em todas as literaturas permanece na mesma ordem de magnitude. Aqui no gráfico, os círculos pretos, eles representam os dados experimentais em triplicata e as curvas preta, azul e vermelhas representam as inativações, as curvas de inativação simuladas, onde a gente tem um D de referência, um valor de Z, uma temperatura de referência e, em alguns casos, ele utilizou mais um parâmetro que ele chama de CC, que significa um componente crítico relacionado ao estado fisiológico da célula. A gente observa que, para todas essas inativações simuladas, ele fixou a temperatura de referência, e a gente vai entender para frente o porquê. Então, na literatura, eles mostram que as incertezas que se tem sobre esse D de referência e o valor de Z, elas são mínimas, essas incertezas são mínimas quando a temperatura de referência ela for igual ao meio da faixa de temperatura experimental letal. Então, como o D de referência ele está intimamente ligado a essa temperatura de referência, o valor dessa temperatura foi fixado a 58 graus Celsius, conforme definido pelo Smith. Então, na tabela 3, o procedimento de estimativa desses parâmetros cinéticos foi estimado por meio de 3 parâmetros. Então, aqui nessa tabela, ele utilizou mais esse componente crítico, que deu diferente de zero. Então, aqui na tabela 4, que representa a linha vermelha no primeiro gráfico, a gente observa que os valores de Archive são bem inferiores ao da tabela 3. E isso porque ele atribui a utilização daquele terceiro parâmetro na tabela 3. Aqui ele também observa que os valores de referência, eles aumentam para as taxas de aquecimento extrema, de 10 e 13 graus Celsius por minuto. E isso ele atribui às grandes heterogeneidades térmicas. O valor de Z indicado aqui na tabela 4 são consistentes e ele apresenta uma correlação com aquilo encontrado na literatura por Smith, onde para aquela temperatura de 58 graus, o valor encontrado foi de 3,79. Essa tabela 5, ela representa a linha contínua preta apresentada no primeiro gráfico, e a gente observa que os valores de Archive são bem similares ao da tabela 4, e os valores dos intervalos de confiança, a gente pode dizer que eles reduzem significativamente, mesmo que aqui para as taxas mais altas a gente apresenta valores mais altos significativos. Então, isso ele conclui que reduz as incertezas com relação às estimativas dos parâmetros cinéticos de inativação. Quando a gente observa naquele primeiro gráfico, a gente observa que os Ds de referência eles estão muito próximos. Tanto que, para esse gráfico, que é o da linha preta, o da linha vermelha se sobrepõe a ele. Então, ele conclui que esses resultados, eles revelam que a expressão do Kmax, com dependência da temperatura, que foi apresentado anteriormente, proposta por Bigelow, aquela equação é suficiente para ajustar os dados experimentais.
Então, por fim, o autor reforça que os experimentos foram realizados em carne moída de verdade e não em tubos capilares, conforme normalmente proposto pela literatura. O modelo de inativação microbiana ele foi acoplado à transferência de calor para poder ser projetado em um simulador 3D e a gente poder entender a distribuição espacial da inativação logarítmica da E. coli em uma amostra de carne. Ele notou e concluiu que teve concordância satisfatória entre o modelo e o experimento, permitindo que o fornecimento de energia atinja a inativação microbiana esperada, enquanto limita essas heterogeneidades de temperatura. E ainda falando sobre isso, ele cita que como objetivo para alcançar esse objetivo, por exemplo, poderia ser usado fontes de energia combinada com aquecimento volumétrico, para evitar o tratamento excessivo na superfície do produto por meio de, por exemplo, micro-ondas e aquecimento ônico. Então, pessoal, sobre as críticas construtivas que a gente teve sobre o artigo, a primeira foi nessa imagem 7, que foi explicada anteriormente. Não sei se vocês perceberam, né? Mas essas legendas, para a gente, não teve o menor nexo, se você for parar para observar. Aqui na primeira imagem, a gente tem 1 grau Celsius por minuto. Aqui na segunda, a gente tem 3 graus Celsius por minuto. Aqui a gente teria 5 graus Celsius por minuto. Observem que a representação do calor, da condutividade do calor aqui na parte externa, em 3 graus Celsius está maior do que em 5 graus Celsius. Da mesma forma que em 7 graus Celsius, se vocês pararem para observar, aqui a curva está muito maior do que em 10 graus Celsius. Tá vendo? A parte vermelhinha aqui ficou menor do que numa temperatura menor. Então, isso não fez sentido para a gente. A gente acha que pode ter ocorrido, né, um erro na hora aqui. Em vez de colocarem na horizontal, como foi colocado aqui, eles deveriam ter colocado as legendas na vertical. Né? Aqui seria 1 grau Celsius, aqui seria 3 graus Celsius por minuto, aqui seria 5 e assim por diante. Então, essa foi uma crítica que a gente achou. Uma outra crítica foi que deram muito foco em materiais e métodos e pouco foco nos resultados da discussão. A gente acha que eles poderiam ter aprofundado mais isso aí. A gente achou a conclusão um pouquinho vaga. E sobre a aplicabilidade na fábrica, né? No dia a dia, no cotidiano. A gente acha que tem pouca aplicabilidade devido aos tipos de cortes cárneos, né? A espessura dos cortes cárneos. Então, essa transferência de calor para a parte interna do produto, a gente acha que ficaria um pouco complicada. Então, para a carne moída, como foi o estudo, até que poderia, né, dar certo, como a gente viu. Mas em outros tipos de cortes cárneos, a gente acha que não seria tão aplicável assim. Então, foi isso nosso trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente está à disposição.